Olá pessoal, estamos aí de volta com o nosso 5 Minutes PM Podcasting. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as técnicas de identificação de riscos. Ultimamente eu tenho sido perguntado muitas vezes sobre, Ricardo, gerenciamento de risco é uma coisa que está em alta, tudo, mas como eu identifico os riscos que o meu projeto corre? E aí, naturalmente, todas as pessoas acabam caindo sempre naquela solução convencional, que é o brainstorming. Vamos fazer um brainstorming, vamos reunir. E, na verdade, existem outras técnicas extremamente interessantes e talvez até mais aplicáveis na identificação dos nossos riscos. Eu poderia dizer que hoje nós temos basicamente 7 técnicas diferentes para identificação de riscos. A primeira delas é o que a gente chama de entrevista com especialista. É o quê? É uma técnica onde eu faço uma entrevista com um especialista dentro daquele assunto, coleto as informações e dessas informações eu gero os meus riscos. Claro, para isso eu preciso ter um assunto extremamente profundo, um assunto normalmente técnico, onde eu necessito da presença de um determinado especialista naquele assunto. É um processo lento, não necessariamente um processo presencial, e é um processo muito usado quando eu quero identificar riscos técnicos. A segunda técnica é o brainstorming. O brainstorming ele é um processo presencial, é um processo que precisa de um facilitador normalmente muito forte, porque se você tem personalidades muito dominantes, elas podem ofuscar a participação do grupo, né? Aquele brainstorm onde só um fala. E o brainstorming tem um certo grau de caos. Esse certo grau de caos vai me ajudar muito a potencializar a minha identificação de riscos. Mas se não bem administrado, ele pode me gerar um caos tão grande que realmente eu acabo girando em cima do mesmo tema. Uma terceira técnica que também a gente usa, bastante interessante, é a técnica chamada técnica Delphi, ou Delphi. Essa é uma espécie de entrevista com especialistas onde eu uso um grupo heterogêneo, ou seja, normalmente eu uso especialistas concorrentes que não necessariamente têm a mesma opinião. Então eu faço a entrevista com eles, eu compilo essas entrevistas todas e depois eu redistribuo para os especialistas com as opiniões de todos, anonimamente. E cada um deles reconsidera ou não a sua avaliação. Então é uma forma de eu gerar uma polêmica de um modo controlado e anônimo. É um processo não presencial, anônimo, e é um processo demorado. Então é um processo onde você realmente tem uma determinada dúvida se um determinado risco existe ou não. A outra técnica é a chamada NGT, ou técnica do grupo nominal. É uma técnica que mistura um brainstorming com uma técnica de grupo. Ou seja, as pessoas pegam num papel em silêncio e listam os seus riscos no papel, sem falar com o colega. Em seguida, elas vão dar uma certa ordem, elas vão numerar de 1 até o último risco, cada um dos seus riscos. Depois, em grupo, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão fazer uma roda e vão passar para o facilitador, por exemplo, o primeiro risco de cada um. Depois o segundo, depois o terceiro. Então, nesse momento do grupo, eu vou consolidar todos os riscos criados por cada um em um conjunto individual de riscos. E se algum risco for igual, eu pego o próximo risco daquele facilitador. Então é uma forma de eu criar uma lista bastante homogênea, onde eu crio essa lista com o grupo. É, aliás, uma técnica bastante interessante, apesar de ser uma técnica presencial, rápida e, claro, não aplicável a assuntos muito técnicos. Uma outra técnica muito rápida e muito dinâmica é chamada Slip de Crawford. Slip significa pedaço de papel. É quando você pega papel do tipo post-it e cada pessoa, você dá o tema e cada pessoa escreve um risco por minuto nesse post-it. E aí você vai escrevendo e, por exemplo, faz isso por 5 minutos. E a cada 1 minuto, um novo risco é criado. E esses riscos depois são consolidados. Então, esse é um processo presencial, mas um processo extremamente rápido, dinâmico. É um processo que você pode fazer no capô do carro, é um processo que você pode fazer na obra, e é um processo muito dinâmico. E no final você vai lá, por exemplo, ou recolhe aqueles post-its ou tira uma foto. Um outro processo é a analogia. A
Analogia é quando você já tem um histórico sobre os riscos ocorridos num determinado projeto, que é o projeto de referência. Essa analogia vai fazer com que você gere uma lista de riscos baseado nos riscos que ocorreram em um projeto similar. O grande risco que você tem é exatamente ter certeza de que você tem uma boa base de referência. Se você não tiver uma boa base de referência, você acaba tendo um problema na analogia, ou seja, não adianta eu comparar coisas que não são necessariamente comparáveis. E, finalmente, nós temos os chamados checklists, questionários e modelos. Eu posso fazer uma série de questionários perguntando aonde estão esses riscos. Posso fazer checklist, então existe risco na parede, existe risco na porta, existe risco na fechadura. E eu posso usar modelos como o modelo de Wiedemann, o modelo de Kangari, que são uma espécie de estrutura de árvores para facilitar você a procurar riscos baseado nas categorias dos riscos. Inclusive, existem vários modelos hoje disponíveis na internet, vários livros hoje que mostram modelos de categorias de riscos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima semana. Um abraço.